Em algum momento da sua vida você já ouviu falar sobre Jó, não é mesmo? Se ainda não, você vai ouvir neste vídeo. A verdade é que a história de Jó é rica em ensinamentos, e hoje vamos falar sobre 4 deles. Fique conosco até o fim do vídeo. Inscreva-se aqui no canal e ative o sino de notificações para que você receba os próximos vídeos postados com uma mensagem de fé. E caso fique com dúvidas no decorrer do vídeo, não hesite em deixar o seu comentário, tá bem? Vamos começar. A primeira lição que tiramos da história de Jó é: não murmure. A história de Jó começa falando que ele era um homem de muitos bens, de muitos filhos e que ele levava uma vida íntegra aos olhos de Deus. Jó agradava tanto a Deus que o próprio Deus deu bom testemunho dele para Satanás. E Satanás, então, disse que Jó só temia Deus por causa daquilo que possuía, e que se Deus tirasse os bens dele, ele então blasfemaria. Para provar que Jó era fiel, Deus autorizou Satanás a tocar em tudo que ele possuía, exceto na sua vida. Então Satanás, num único dia, tirou todos os bens e matou todos os filhos e filhas de Jó. Jó recebia uma notícia ruim atrás da outra, mas algo que surpreende é a reação e resposta de Jó perante aquela situação. Diz assim a palavra de Deus: Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou e disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Perceba que Jó não reclamou por ter sofrido todos aqueles males. Pelo contrário, a Bíblia diz que Jó adorou a Deus naquela hora. Certamente o seu coração estava angustiado, mas ele não ouviu a voz do coração, e sim a voz do seu intelecto, que dizia para ele adorar. Nisso tiramos nossa primeira lição: não seja murmurador. Mesmo se seu coração estiver abalado por alguma coisa, ao invés de reclamar, procure louvar a Deus nessa hora. Assim você vai estar indo contra o projeto que o diabo tinha de fazer você reclamar. Você vai ver o quão bem isso vai fazer para sua alma. Era esperado que você reclamasse, mas ao invés disso, você adorou a Deus. E mais, Jó ainda acrescentou: Deus deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É fácil bendizer a Deus quando recebemos algo. Difícil mesmo é bendizê-lo quando perdemos. Mas antes de reclamar, lembre-se de Jó: o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A segunda lição que aprendemos é sobre defender a nossa fé. Enquanto Jó estava na sua ruína física, as pessoas tentaram abalá-lo espiritualmente também. Mas Jó defendeu a sua fé. As palavras mais maliciosas que Jó recebeu vieram da própria esposa. Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse: Como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Jó recebeu da própria esposa as palavras mais diabólicas que ele poderia receber: amaldiçoa a Deus e morre. Olha o tipo de conselho que Jó recebeu. Mas graças a Deus ele não pecou. Jó repreendeu a esposa e permaneceu firme na sua fé. E é o que nós precisamos fazer todos os dias: defender a nossa fé. O diabo usa astutas ciladas com o intuito de nos afastar da presença do Altíssimo, mas cabe a cada um de nós guardar a nossa fé ou não. Escolha sempre guardar a sua fé. 3. Veja o lado bom das coisas. Você pode estar se perguntando: tinha um lado bom para que Jó pudesse olhar? Sim, tinha um lado que foi um divisor de águas na vida de Jó. Depois daquela prova, Jó fortaleceu ainda mais a sua comunhão com Deus. Veja o que ele disse a Deus no último capítulo do livro: Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Aquela batalha aproximou Jó de Deus. Você está enfrentando alguma batalha? Caso sim,
Use essa oportunidade para estreitar ainda mais o seu relacionamento com Deus. Se aproxime mais do Altíssimo, fale mais com Ele, clame a Ele, se lance na palavra dEle. E então, num tempo muito breve, você sairá dessa situação. Se você é com Deus, então Ele também é contigo. E por último, aprendemos na história de Jó que a justiça de Deus não falha. Por causa da integridade de Jó, Deus devolveu em dobro o que ele havia perdido. É interessante percebermos que foi literalmente o dobro de todos os bens que haviam saído de suas mãos. Preste atenção nesses números, veja como Jó estava no início. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Guardou os números? Agora olhe como estavam os seus bens no final do livro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Você pode perceber que Deus literalmente dobrou o que Jó possuía. A justiça de Deus não falha. Se tem alguém acusando você erroneamente ou injustiçando você de alguma forma, saiba que o seu advogado é Cristo. Não esquente a sua cabeça com isso. Ele vai te justificar. A justiça dele não falha. Apenas confie na sua palavra. O Senhor Jesus disse: por acaso Deus não faria justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Deus vai te honrar. Confie nele. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, pois assim você ajuda para que ele alcance mais pessoas. E lembre-se, não murmure, guarde a sua fé, olhe sempre o lado bom das coisas e confie na justiça de Deus. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe grandemente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.